Pelo menos a série Sonambulismo, Êxtase e Dupla Vista terminará hoje. Mas, quem sabe, outros estudos aparecerão, né? Então, Marcela, você fica à vontade, está com a palavra e estamos aí. Pode começar. Obrigada, minha amiga. Bom, então, boa noite a todos. Aqui eu falei, aqui eu não falei. E vamos só dar uma recapitulada para a gente poder introduzir a teoria da prática, né? Do como colocar uma pessoa em transe sonambúlico através do magnetismo. Importante saber que a faculdade sonambúlica, de todos esses fenômenos de emancipação da alma, ela é uma faculdade muito particular. Ela é muito peculiar, melhor falando. O Kardec dá muita ênfase a ela, porque o próprio Kardec diz que, como a alma ali se encontra descoberto, ele vê e realmente é uma oportunidade incrível para a gente estudar o psiquismo humano, para a gente conhecer o psiquismo humano. Quando a gente fala estudar, né, no sentido de fazer ninguém de cobaia, e é por isso que eu quero dar uma ênfase grande a isso, justamente esse ponto, né? Quando se deve usar o sonambulismo? Quando mesmo que ele surja naturalmente, durante um trabalho na casa espírita, ou até mesmo sonambulismo natural, mas no caso do sonambulismo magnético, provocado pelo magnetismo de uma outra pessoa, ele deve ser utilizado sempre a serviço. Dependendo da situação, a serviço do próprio sonâmbulo ou a serviço de outras pessoas que precisam daquela faculdade. Um trabalho de socorro da casa, como algumas casas fazem o trabalho de magnetismo, que é apoiado pelo trabalho de sonambulismo, onde o sonâmbulo vai ver as questões dos assistidos da casa, as questões mais complicadas, fazer diagnóstico, somar, é um somatório de forças, né? Os recursos anímicos que os próprios magnetizadores têm, o apoio que a espiritualidade dá através das mediunidades, e o sonâmbulo vem com esse reforço de um diagnóstico, de um olhar, onde a gente vai sempre, tudo que vier do sonâmbulo, a gente passa pelo crivo da razão, tá? Porque a gente está lidando com um ser humano falível, e não é porque ele está emancipado, não é porque essa faculdade ela tem uma peculiaridade que a gente não vai levar em consideração, que podem vir características de crenças, de preconceitos, enfim, que aquele indivíduo traga, tá? Então, o sonambulismo, de uma maneira geral, ele surgiu de forma espontânea, né? Vamos falar aqui do sonambulismo magnético, tá? O tema hoje é sonambulismo magnético. O que é o sonambulismo magnético? É aquele que é quando o indivíduo entra em sonambulismo, entra em transe sonambúlico, quando alguém, né, doa os seus fluidos perispiríticos ou seus fluidos magnéticos, e mesmo que sem ter a intenção de provocar esse sonambulismo. E aí o indivíduo entra no transe. Então, isso surgiu lá com os magnetizadores clássicos, e que tratando a pessoa, aplicando o magnetismo terapêutico para curar as pessoas, tratar as questões de saúde que eles tinham, alguns indivíduos começaram a entrar nesse sonambulismo. Então, esse sonambulismo, principalmente a partir de Puig-Segui, ele começou a ser utilizado para uma ferramenta de tratamento do próprio indivíduo, ou seja, era o doente que entrava em sonambulismo. Por quê? Porque ele era impregnado de fluido magnético e, a partir daí, se utilizava o sonambulismo dele para olhar as próprias questões dele, para ele dar orientação, ou ele olhar... Era uma ferramenta de um diagnóstico mais profundo das questões da doença dele ou do que devia ser tratado e até de como é que iria acontecer esse tratamento. Quantos dias ia demorar, se ele ia ter mal-estar, se ele ia vomitar, se ele... Enfim, as reações do tratamento. Ali era um recurso para ajudar o próprio indivíduo. Então, os magnetizadores clássicos, muitos vão, nas obras que deixaram para a gente, obras do século XIX, tá? Quer dizer, Mesmer é do século XVIII, porque é de 1700, e a maioria deles veio a partir do século XIX. Então, são obras muito antigas, onde eles deixaram algumas orientações, e eles tinham esse cuidado da gente não provocar o sonambulismo. Aí você fala assim, Marcela, mas você está dizendo que usa o sonambulismo para ajudar as outras pessoas? Sim, porque naquela época,
o sonambulismo apareceu na hora que o próprio indivíduo era tratado. Então, eles orientavam você não fazer do sonambulismo a ferramenta primeira. Ou seja, trata o indivíduo com seu magnetismo e confia no que você já faz. Se por um acaso esse indivíduo entrar em sonambulismo, utiliza isso a favor da saúde dele. Ponto. Tá? Mas só que alguns outros indivíduos, e o Puig-Segui, na obra que a gente já tem traduzida para o português, ele fala disso, alguns poucos indivíduos, mesmo curados, podiam ser magnetizados para entrar em sonambulismo. A maioria deles, pelo menos nesse livro, tá? Não sei a experiência, porque cada magnetizador, ele vai contar da sua experiência. E alguns têm experiências semelhantes, outros têm outros caminhos, seguem outros caminhos e observam outras coisas. Mas dentro da obra do Puig-Segui, a maioria dos seus assistidos, depois que ficavam curados, não entravam mais nesse transe, tá? Isso a gente pode entender porque quando a ligação magnética entre o corpo e o perispírito se fragiliza, o espírito ele emancipa com mais facilidade. Então, pensando em pessoas que estavam realmente doentes, com o corpo bem fragilizado, a quantidade de magnetismo, que é a potência magnética daqueles indivíduos na época, promovia essa emancipação numa faixa de emancipação onde se dava o sonambulismo, como eu já falei aqui, né? Tem aquele transe, aquela emancipação antes do sonambulismo, que eu aqui chamei de pré-sonambúlico, e tem aquele que passa do estágio máximo do sonambulismo, que a gente já pode chamar de êxtase, tá? Então, quando ficavam curados, desaparecia, mas alguns indivíduos permaneciam com a faculdade. Então, o que o próprio Puig-Segui fez? Quando estava muito complicado o tratamento de alguém, ele os chamava, não me lembro agora o nome dos dois, mas era um rapaz e uma moça, ele convocava um ou outro, magnetizava, colocava esse indivíduo em transe, como sonâmbulo, para auxiliar o doente que o Puig-Segui estava tratando, tá? Então, já se usava o sonâmbulo como uma ferramenta para um terceiro. Ok. Isso é um fim útil. Isso é um trabalho sério, feito com pessoas que entendam a tarefa, tá? E o magnetizador que vai trabalhar não explore o sonâmbulo. Isso é fundamental. Até porque o sonâmbulo, ele não vai, ele tem o livre-arbítrio dele, ele fica, como é que se posso dizer, ele fica submetido ao comando do seu magnetizador, mas ele tem o livre-arbítrio. Então, se o magnetizador quiser que ele faça coisas que a índole dele não comporta, o caráter dele não comporta, ele não vai seguir, tá? E a faculdade sonambúlica mal administrada e mal usada, ou muito esgarçada, ou seja, quando o magnetizador quer explorar e forçar ele ir num transe mais profundo, ou quer doar muito fluido para que ele vá num transe mais... Isso pode trazer danos, inclusive, à saúde psíquica do sonâmbulo. Então, de antemão eu digo, surgiu um sonâmbulo espontaneamente num trabalho, vocês estão aplicando passe em alguém, ou vocês estão numa reunião mediúnica, e surgiu um sonambulismo ali, mesmo que produzido pelo magnetismo de alguém, mas surgiu dentro do trabalho, se não sabe utilizar aquilo como uma ferramenta útil, desmagnetiza o indivíduo, tá? Eu vou dar algumas dicas de como você lidar com o indivíduo no momento que você perceber que ele está em transe. Aí que vamos compartilhar o nosso material aqui. Espera aí. Eu sempre esqueço que eu tenho que apertar compartilhar a tela. Vou direto no... Como é que é aqui, Márcia? Opções de... Não, somente... Na setinha verde. Na Tá, setinha verde. Não, eu estava apertando na outra setinha. Não. Já foi. Vamos começar daqui. Bom, então a gente vai falar da teoria da prática. Então, como vocês não têm um trabalho de magnetismo montado, o passe que vocês aplicam às vezes é um passe rápido, talvez não seja o suficiente para alguém entrar ali em transe, mas eu já quero deixar de antemão essas dicas aqui, porque se você, não sei aqui quem também é magnetizador, ou que faz esse trabalho em outra casa, ou faz
independente da casa espírita, enfim. Mas é importante que a gente saiba observar o fenômeno quando ele aparecer e saber utilizá-lo a favor, ou do próprio sonâmbulo, ou de um trabalho no qual ele está envolvido, tá? Isso aqui que eu queria passar para vocês. Então, eu vou deixar vocês miudinhos aqui por enquanto. Então, antes da gente falar de como é que magnetiza, desmagnetiza, tem algumas coisas importantes para a gente salientar. Primeiro, você tem que estabelecer os objetivos do trabalho, e eles têm que ser sérios. Se você está lidando com uma faculdade onde a alma humana fica exposta, é importante que você saiba o que está fazendo e tenha todo um preparo, ou seja, tem tanto o magnetizador quanto o sonâmbulo, ou a equipe, e a equipe também que vai participar de alguma sorte, ou outros magnetizadores com outros sonâmbulos, todo mundo precisa entender a faculdade, estudar juntos, de preferência, para depois o trabalho se efetivar, tá? E tem que estabelecer esses critérios. Então, pode servir para auxiliar um tratamento magnético, como eu falei. Você tem os assistidos da casa e tem algum assistido ou outro que o caso está mais complicado, ou chegou algum assistido novo que a gente não sabe como lidar ou por onde começar, então você usa aquilo como uma ferramenta diagnóstica ou uma ferramenta de apoio diagnóstico. Nunca a gente vai dizer, o sonâmbulo falou, tá falado. Não, como eu falei, ele é um ser falível. Tudo a gente passa pelo crivo da razão, tá? Pode servir para o tratamento do próprio sonâmbulo, como eu falei. Ou para estudar. Estudar o quê? Eu fiz a palestra no sábado, né, que eu provoquei as pessoas a estudarem o perispírito, que eu acho, já falei aqui com vocês também, a importância de estudar o perispírito. Então, digamos que nós usemos dentro de um critério científico, inclusive estabelecido por Kardec, que foi assim que ele codificou a doutrina, né, assim que ele escreveu o Livro dos Espíritos, o método científico onde a gente possa usar o sonambulismo como uma forma de estudar o perispírito. Tá? Então, eu posso pedir para ele observar determinados indivíduos que estão recebendo magnetismo naquela hora ou não, separar em grupos e dizer, olha, o que você está vendo essa dupla aqui? Eu estou vendo ele aplicando o magnetismo. Como é que é o magnetismo entrando no perispírito do indivíduo? E ele vai observar. E aí eu uso um sonâmbulo. Aí eu uso depois outro sonâmbulo. Aí depois eu pego essa mesma pesquisa e passo para outros grupos que têm sonâmbulos. Sem o sonâmbulo saber previamente exatamente o que a gente vai estudar, tá? Para que ele não seja sugestionado. É uma forma também de estudar. É um caráter sério, porque o perispírito é fundamental para a gente conhecer o fenômeno mediúnico, os fenômenos anímicos, para a gente se conhecer como ser humano, como é que nós nos comunicamos, como é que o nosso princípio inteligente, a nossa alma influencia o perispírito, e o perispírito influencia o corpo. Tudo isso é importante, a matéria perispírito. Então, pode servir também de recurso, sempre com muito critério e respeitando sempre o limite do sonâmbulo, que é um ser que tem limitações, elas devem ser respeitadas. Até porque pode ser que naquele dia ele não vai render tanto, por quê? Porque de repente ele está emocionalmente abalado por uma crise que ele está passando, ou porque ele está com uma doença física, ou porque ele está preocupado com alguma coisa, e ok, é respeitar o limite dele. Tá? Sempre quando eu falo assim, usar o sonambulismo como ferramenta de estudo, é sabendo que eu posso, tem dias e dias, eu posso pegar aquele indivíduo num dia que ele não esteja bem e eu não vou explorar a faculdade dele. O mais importante do sonambulismo é cuidar do sonâmbulo. Isso eu falo como sonâmbula, claro que eu tenho que puxar a sardinha para minha rede, mas também como magnetizadora. É muito delicado nesse momento. Você ali tem um indivíduo que está vendo coisas que você não sabe o alcance dele, mas ele está te relatando e às vezes ele vê coisas que ele vai demonstrar medo, às vezes ele vai ficar assustado e isso pode reverberar no seu próprio corpo físico com algum espasmo, enfim. E você tem que estar calmo para poder acalmar ele. Então, é um trabalho bonito, é um trabalho, e é uma ferramenta importante, mas tem que ter cuidado para lidar com isso. Primeiro, ter um bom estudo, depois ter um bom parceiro de trabalho. Tá? Então, o preparo do magnetizador, que é quem vai lidar com esse sonâmbulo, um preparo moral, porque
um indivíduo que tem mau caráter, que tem más intenções, isso vai influenciar na faculdade do seu sonâmbulo, tá? Tem que ter um bom preparo físico, porque quando eu dou o fluido magnético, eu tô doando da minha própria economia vital, então tem que estar bem fisicamente, tá? Algumas vezes, teve uma vez que eu me lembro que o Adilson não estava muito bem de saúde, não é que ele estivesse doente, mas estava desgastado, e a sonâmbula, não era eu na época, a sonâmbula que ele trabalhava disse, olha, ela disse que os espíritos tiveram que ajudar, né, entrar com o fluido deles para ajudar ela a entrar num estágio de transe suficiente para poder trabalhar, porque ele estava debilitado fluidicamente, né? Claro que não é proposital, mas enfim, a gente é humano, a gente às vezes se desgasta, tá? Então, é bom que a gente tenha um bom preparo físico, não só do corpo, mas também do perispírito, tem que ter vitalidade. E intelectual em que sentido? Conhecimento, tem que saber o que foi escrito, o que os magnetizadores já falaram, o que Kardec já falou, o que os espíritos orientaram a Kardec sobre essa faculdade, a gente tem que conhecer. Tá? Então, itens fundamentais entre a dupla sonâmbulo-magnetizador. Tem que ter uma boa relação magnética, e aí eu estou falando de interação desses campos magnéticos. Campo magnético que é basicamente mantido pelas vibrações do meu perispírito. As células físicas também fazem, impregnam, ajudam a formar esse campo, mas a base da formação desse campo é o meu perispírito. E aí, no perispírito, eu posso comunicar pensamentos, emoções, sensações mais profundas. Então, quando esses indivíduos eles vão se alinhando, até o próprio trabalho faz com que essa relação vá se fazendo, mais fácil, o sonâmbulo percebe o que é do seu magnetizador e o magnetizador percebe o que é do seu sonâmbulo. Mesmo que o sonâmbulo esteja em vantagem, porque ele está emancipado, então é mais fácil ele captar o que está envolvendo ele, principalmente o seu magnetizador, porque é como se na junção desses, quando ele doa o fluido magnético dele, os fluidos perispíriticos dele, ele faz essa ligação magnética entre os dois. Por isso que tem coisas que o sonâmbulo, depois que ele está no transe mesmo, chegou lá no transe, ele às vezes só percebe o seu magnetizador ou o que ou quem o magnetizador toca. Ou seja, precisa ter fluido do seu magnetizador envolvido para que ele veja algo do ambiente físico, tá? Ah, mas ele não está emancipado, ele não vê tudo. Às vezes ele está emancipado, ele vê coisas que estão em outra esfera, que estão à distância, mas às vezes o que está do lado precisa ter interferência do fluido magnético do seu magnetizador, para que ele enxergue. Gente, nem todos os sonâmbulos, como a gente já falou isso, nem todos os sonâmbulos sentem, veem, percebem e entram no mesmo tipo de transe. Cada um, alguns magnetizadores já falam que não existem dois sonâmbulos iguais, tá? Porque quando você fala sonâmbulo, eu falo de tudo do indivíduo, da condição moral, da condição física, da ligação magnética dele com o corpo, enfim, do momento dele, tá? Tem muita coisa envolvida. Então, nesse conjunto de fatores, eu tenho indivíduos únicos, né? Eu tenho seres únicos. Então, tenho sonâmbulos únicos e faculdades únicas. Mesmo que tenham similaridades, que a gente pode chamar de uma faculdade. A gente pode entender que, naquele momento, aquele indivíduo está em sonambulismo, porque a faculdade tem uma característica que é similar a todos, mas cada indivíduo manifesta a sua faculdade de maneira única. É isso que eu queria dizer. E a confiança e o respeito entre os dois. Então, não adianta, eu ser muito duro com o meu sonâmbulo. Não precisa ser fofinho, dar beijinho, abracinho. Mas você tem que mostrar que você se interessa por ele. Então, por exemplo, eu fui tratada assim, quando a Adilson trabalhava com a Adilson, ele era meu magnetizador, e eu tratei as pessoas que eu coloquei em transe sonambúlico assim. Primeiro a gente acalma, conversa com a pessoa e orienta ela de que eu não vou ultrapassar limites, eu vou respeitar os limites da pessoa e que o mais importante ali é ele, que eu vou cuidar dele do início ao fim do trabalho. Essa segurança, não precisa dizer essas palavras, mas assim, você passar essa segurança para o indivíduo. Mas não é da boca para fora, porque na medida que você interage com esse indivíduo magneticamente, se você está falando da boca para fora, se você não sente aquilo que você está externando, mesmo que a sua voz seja suave,
você deixa ele tranquilo. Se ele sabe, se você está com medo, se você está inseguro, está dizendo a ele que vai tudo bem, que você sabe o que você está fazendo, com o tempo, nessa afinidade que vocês vão criando, ele vai percebendo você em níveis mais sutis. Então, por isso que é tão importante o preparo do magnetizador para quando ele for lidar com o sonâmbulo, né? Porque a alma humana pode ter um processo ali no processo de emancipação, pode vir um conteúdo psíquico e ele lembrar de uma cena ruim, dessa ou de outra existência, e você vai ter que saber lidar com aquilo ali, tá? Então, o magnetizador, respeitar os limites do sonâmbulo. Que limites? Por exemplo, conheço algumas duplas que precisaram de um tempo para se afinar, né? Então, os magnetizadores orientam assim, que para você magnetizar uma pessoa para ela entrar em transe, em média 15 minutos. Aí você pode até usar mais uns 5, 6, 7 minutos, e se não conseguir levá-la ao transe, ok, acalma ela, né, para eliminar qualquer frustração. Primeiro, você tem que lidar com qualquer tipo de frustração que você tenha na hora, e ideal que você não tenha, porque aí você passa isso para o seu sonâmbulo, e deixar ele tranquilo e dizer, olha, vamos ficar por aqui, a gente chegou onde podia chegar, eu não quero magnetizar mais você, e você vai conservar a sensação de bem-estar, e eu vou começar a desmagnetizá-lo. Por hoje é onde a gente vai ficar. E aí, à medida que vocês vão trabalhando, isso vai se intensificando, tá? Vocês vão aprofundando, melhor dizendo, essa relação. Então, não explorar. Outra coisa, eu quero que você veja uma coisa, mas o nível de transe que você tá, não dá. E aí eu jogo o fluido você para você ir, e aí você não vai, o sonâmbulo não vai, e aí eu fico naquela frustração. Então, assim, não é para doar, como eu já vi não. Se eu visse, com certeza não iria chegar a esse ponto. Mas já eu soube de pessoas que magnetizaram, aplicaram o fluido magnético no indivíduo, sei lá, por 40 minutos, para forçar ele a entrar no transe. Gente, isso não existe. Por isso que os magnetizadores clássicos tinham esse cuidado de dizer que a faculdade tinha que surgir espontaneamente, porque algumas pessoas abusaram de sonâmbulos, tá? E aí você perverte a faculdade e pode trazer um prejuízo à saúde do próprio indivíduo, do próprio sonâmbulo. Não expor o sonâmbulo. Sonambulismo não é para ter plateia. Quando eu falo plateia, dependendo de quem esteja, 2 pessoas já é muita gente, tá? Se são pessoas que estão envolvidas com o trabalho, que estão ali para ajudar com suas preces, com as suas vibrações, ou se o magnetizador precisar pegar um objeto, ou enfim, socorrer ali em qualquer coisa, ok. Elas fazem parte da equipe. Mas, assim, em geral, pessoas que estão ali por curiosidade ou porque não sabem nem o que está acontecendo ali, é interessante não, é ideal não fazer, com gente observando. Lá no Paulo de Tarso, lá em Aracaju, a gente já recebeu visita de gente da Bahia, de gente de São Paulo, mas era um grupo de magnetizadores que já estavam estudando e foram lá para ver por quê? Porque perto deles não tinha ninguém que fizesse esse tipo de trabalho. Então, eles pediram para ir visitar e foram até Aracaju e ficaram lá um dia de trabalho com a gente. Mas mesmo assim, mesmo se eles irem com outra intenção a não ser aprender e observar o fenômeno, dificulta um pouco mais aquelas presenças, porque são outros fluidos, pensamentos, né? A carga energética de cada um, o campo magnético. Para o sonâmbulo é como se tivesse uma multidão, são muitos pensamentos, são muitas vibrações, e isso às vezes dificulta ele emancipar. Das vezes que houve visitantes, não teve nenhum transtorno, mas alguns sonâmbulos manifestaram um pouco mais de dificuldade, né? Ok, mas o ideal é que a gente não faça isso para uma plateia e não faça isso para expor a faculdade e mostrar como é que se faz. É claro que a gente tem que analisar os detalhes, mas em geral, de forma genérica, é bom a gente não fazer isso, não expor sonâmbulo a uma plateia, tá? Ser bastante criterioso. Se a gente precisar receber visitas e receber alguém, é bom a gente ser bem criterioso. Gente, dúvidas até aí? Eu tô falando, tem dúvidas? Não? Posso partir? Então tá.
Registrar as informações trazidas pelo sonâmbulo e passá-las pelo crivo da razão. O sonâmbulo não é um guru, ele não tem que ser o oráculo. Tudo que ele disser, a gente tem que acreditar piamente. Então, durante o próprio trabalho, sei lá, o magnetizador diz assim para o sonâmbulo: olha, você vai até o paciente tal, observa o cardíaco dele, o centro de força cardíaca. Aí ele diz uma coisa lá, e aí, olha, mas eu estou vendo que técnica a gente podia aplicar nele para resolver esse problema. A gente podia fazer uma técnica tal, mas essa técnica não é melhor utilizada desse jeito? O magnetizador questionando. Então, o magnetizador ele tem que questionar. Tá? Ou, às vezes, ele tem dúvida se é ele que está, se é o sonâmbulo que está olhando ou se é algum espírito que está dizendo. E ele pergunta, isso é você que está vendo ou é alguém que está lhe dizendo? Então, a gente tem que, na mesma hora, tem que interpelar. Né? E mesmo assim, anotando tudo que ele está sendo dito ou gravando, a gente depois passa pelo crivo da razão. De preferência com a equipe que trabalha. Se só trabalhar você e seu sonâmbulo, tudo bem. Mas se tiver uma equipe, várias duplas, e tiver o pessoal de suporte, de apoio, é bom que todo mundo pense junto, né? E aí tem que ser uma equipe que estude, que esteja no mesmo nível de conhecimento para poder usar a razão de maneira produtiva ali, tá bom? Então, como conhecer um sonâmbulo? Eu falei aqui, não sei que aula atrás, que um sonâmbulo, uma pessoa que manifestou o sonambulismo naturalmente durante a sua vida, ou durante um período da sua vida, seja só na infância, ou na infância e na adolescência, mas aí depois na fase adulta parece que aquilo acalmou, há uma grande probabilidade desse indivíduo poder se tornar um sonâmbulo magnético. O Kardec diz que você pode transformar um sonâmbulo natural em um sonâmbulo magnético. Como assim? Você pode sistematicamente magnetizar aquele indivíduo. Sistematicamente, que eu falo assim, uma vez por semana, como um tratamento. Não é um tratamento, porque o sonambulismo, para o espiritismo, não é doença. É uma doença, é um distúrbio do sono para a medicina, que tem uma visão materialista. Mas para nós, o sonambulismo é uma faculdade anímica, tá? Mas vamos dizer que você sistematize atendimentos magnéticos daquele indivíduo. Uma vez por semana, tanto tempo, magnetiza, vê o que ele tem para dizer, se ele não tiver para dizer nada, você desmagnetiza. Esse sonambulismo natural pode virar um sonambulismo magnético, tá? Durante, você está ali trabalhando com alguém, sentado numa cadeira ou deitado numa maca, e você está aplicando seu magnetismo, está fazendo qualquer outro trabalho, onde, mesmo que involuntariamente, você doe seus fluidos perispiríticos ali, para aquele indivíduo e acabe magnetizando ele. Então, não quer dizer que todo mundo que trema a pálpebra, né, que dê aquela tremilicada assim, que é o movimento rápido dos olhos, esteja entrando em sonambulismo, mas é uma das características de quem está entrando no transe. Então, quando o indivíduo está começando a entrar num transe sonambúlico, uma das características físicas é essa. A pálpebra, ela treme muito. E ao ponto de às vezes, subir e você vê só a parte branca do olho sem nada, só a parte branca do olho. Às vezes o olho vira mesmo. Então, é um sinal de que ele está entrando no transe. Quando ele está no transe, ele chegou realmente no transe sonambúlico, está no estágio de sonambulismo, ele não apresenta mais esse movimento rápido dos olhos, tá? Alguns podem ter espasmos, então pareçam convulsões, pequenos espasmos, alguns têm mais. É natural. Isso é tudo, esses sinais que eu estou falando, que são físicos, eles se dão muito quando o indivíduo está começando a ir para o transe. Ele não chegou ainda propriamente, ele está indo, está emancipando para chegar no estágio do transe sonambúlico. Tá? Então, são possibilidades. E o Adilson e o Fábio, naquele vídeo que eu passei para vocês da Erna, né, sobre sonambulismo, eles explicam isso aí. Nem todo mundo vai entrar em transe sonambúlico. Então, assim, como espírito, todo mundo emancipa. Indiferentemente, todos emancipamos durante o sono. Alguns têm dupla vista de forma mais ostensiva, alguns entram em sonambulismo também. Se eu magnetizar todos os indivíduos, todos vão entrar em sonambulismo? Não. Todos vão emancipar, vão chegar naquele nível de transe até antes do sonambulismo, talvez. Mas o transe sonambúlico
ele é um transe mais específico. Isso não quer dizer que um indivíduo que nunca entrou em sonambulismo, por algum mecanismo, ele entra no sonambulismo uma vez na vida. Isso pode acontecer? Pode, porque meu perispírito pode emancipar e eu posso chegar nesse nível de transe. Magnético é mais fácil, né, do que deixar que isso aconteça natural, mas pode ser natural também. Tá? Então, nem todo mundo vai entrar no transe sonambúlico. Por isso que você deve magnetizar um indivíduo, magnetizar até ele entrar, porque talvez ele não entre. E mesmo que ele seja sonâmbulo, você não vai encharcar ele de fluido magnético para que ele entre no transe, até porque você não sabe se vocês dois têm uma boa relação magnética. Às vezes, vocês estão começando a estabelecer essa relação, então, parte do princípio que nem todos entram em transe sonambúlico. A lucidez sonambúlica, como a gente já falou, é o nível de percepção. Então, quanto mais profundo for o transe que esse indivíduo entrar, mais ele vai, mais emancipado ele está, com mais percepções ele vai ter. Quando a gente fala ver, fala visão sonambúlica ou essa lucidez, é as percepções que o espírito capta através do seu perispírito. Porque o ver, muitas vezes, não traduz um ver como a gente entende. Eu vejo e tenho uma imagem. Às vezes o sonâmbulo, ele relata exatamente o que ele está vendo, mas a mente dele não vê nenhuma imagem. A mente física não mas o sonâmbulo descreve exatamente o que ele está vendo. Estou falando isso como sonâmbula. Então, é essa percepção que o espírito tem a partir do seu perispírito. E a lucidez está aí, nessa capacidade sensorial. Então, quanto mais profundo o transe, quanto mais preparado está o sonâmbulo, quanto mais ele entende o papel dele ali, maior vai ser essa lucidez, tá? E os sonâmbulos, suas peculiaridades. Então, como eu falei, não existem sonâmbulos iguais. Tem uns que vão perceber melhor o campo físico das pessoas, tem outros que vão perceber mais os ambientes aqui, tem uns que vão ficar muito tempo por perto, tem outros que emancipam, já vão ver coisas muito longe. Tem uns que veem os espíritos com mais facilidade, outros não. Alguns que não acreditam nos espíritos vão ver espíritos, vão achar que estão vendo pessoas encarnadas. Né? Tem uns que percebem mais o campo psíquico, o campo emocional das pessoas. Então, existem essas peculiaridades. E aí, dependendo do que você queira, da proposta da atividade com esse sonâmbulo, talvez um determinado sonâmbulo não vá atender às necessidades do trabalho que você está estipulando. Então, assim, uma pessoa que tem dificuldade em olhar o corpo físico dos assistidos, que você, porventura, precisa do sonambulismo para auxiliar no diagnóstico, esse sonâmbulo, ele pouco vai informar quando você quer coisa só ligada ao corpo físico. Ele vai fazer um esforço, mas a lucidez dele não vai ser boa nesse sentido, porque isso é uma peculiaridade dele. Mas se você disser assim, olha lá o perispírito, olha quantos corpos tem no perispírito, ele vai dizer detalhes que talvez outros sonâmbulos que falem muito bem do corpo físico não consigam identificar tantos detalhes assim do perispírito, tá? Então, é isso que a gente chama de peculiaridades. Perguntas, pessoal? Vocês estão ainda aí ou me deixaram sozinho na sala? Não, eu tenho sim uma pergunta. A pessoa, quando entra o sonâmbulo, né, depois que ele sai do transe sonambúlico, ele lembra das coisas que ele viu? Depende. O que ele sentiu? Ou... Vai depender. Isso é também uma das peculiaridades. Alguns magnetizadores, eu só li isso em Deleuze e em Alphonse Biet, que eles defendem que a maioria dos magnetizadores que a gente tem hoje traduzido em português, que a gente conseguiu saber o que eles disseram sobre a faculdade, eles dizem que o verdadeiro sonâmbulo, ele não lembra de nada quando ele volta. Isso a gente até entende. Por quê? Porque a vivência dele não passou pelo cérebro, não passou pelos órgãos onde tem a memória no corpo físico. A experiência dele se dá ele fora do corpo. Então, quando eu volto para o corpo, eu, espírito, volto para o meu corpo, não necessariamente eu vou lembrar. Mas, assim, a minha memória vai estar gravada no meu perispírito. Então, quando eu volto para a vigília, não necessariamente eu vou lembrar. Mas alguns sonâmbulos acabam lembrando. Ou lembram nos primeiros momentos depois que voltam para o corpo,
às vezes lembra até por alguns dias e depois vão esquecendo, ou alguma coisa específica, de tudo aquilo que ele viveu, às vezes uma coisinha específica ele consegue não esquecer mais. Mas, em geral, mesmo aqueles que lembram, com o tempo, essa memória vai se apagando. Mas a maioria dos sonâmbulos não lembra nada quando volta. Mas o seu magnetizador pode acionar essa memória psíquica, porque sim, tem uma memória psíquica que está lá no perispírito, tá? Não está no órgão físico, mas está no perispírito. E aí, num transe sonambúlico, o seu magnetizador pode dizer assim, olha, quando você voltar à vigília, quando você voltar do transe, você vai lembrar tudo que você viu, fazer uma experiência. E quando o sonâmbulo volta, e se o magnetizador pergunta, ele lembra exatamente, mas ele vai lembrar o de 2 semanas anteriores e não vai lembrar daquele dia. Então, o magnetizador, ele pode acionar essa memória. E se for bom para ele, para o sonâmbulo, dependendo do que ele esteja ali fazendo com aquela faculdade, com o parceiro dele de trabalho, ele diz assim, olha, antes dele desmagnetizar, ele diz, olha, quando você voltar, você vai lembrar de tudo que você viveu. Pronto. E aí ele volta e lembra, tá? Mas, em geral, essa memória, como não passa pelo corpo, ela não fica com você quando você volta ao estado de vigília. Tá? Obrigado. Marcela, não fica... Oi, presente. Não fica nem como se fosse aquela coisa confusa de um sonho, por exemplo? Não, é por isso que eu disse. Alguns lembram... Você pode até ficar confuso de um sonho, mas que depois isso pode ir apagando. E você, no final das contas, às vezes lembra de um detalhe específico. Por exemplo, tem coisas que eu lembro de detalhes, sei lá, eu vi uma vez os NADs. Se você perguntar, Marcela, você lembra exatamente o que você viu? Não. Porque na hora, para eu passar para o Adilson, eu tive que fazer uma associação com uma imagem, porque não tinha nada que eu pudesse. Então, na minha cabeça, eu peguei lá o filme Avatar, aqueles cipózinhos brilhantes, que era o que mais parecia com o que eu estava vendo. Então, hoje, quando eu lembro da cena, eu lembro do cipózinho, eu não lembro mais do que eu realmente vi como sonâmbula. Mas eu lembro que eu fui lá e vi. Mas a imagem do que eu vi, eu não guardo. Agora, se a Adilson, mesmo depois desses anos todos, ele me botar em transe e disser que eu vou lembrar e que eu vou guardar essa memória, quando eu voltar para o corpo, vai ficar com aquilo nítido para mim. E aí é meu, ninguém tasca, ninguém toma de mim, tá? Ok. Que aí, como eu entrei, como o sonâmbulo entra, emancipa pelo fluido, por causa do fluido do seu magnetizador, isso dá uma ascensão do magnetizador sobre o sonâmbulo. E aí ele pode acionar esses links do perispírito com a memória física. Porque a memória está no espírito. O magnetizador, quando ele sugestiona, quando ele faz uma sugestão de que ele vai lembrar quando ele voltar, é como se ele linkasse, fez uma conexão da memória que está no perispírito com a memória física. E aí o sonâmbulo, mesmo em vigília, se apropria dessa memória e aquilo fica guardado com ele. Tá? Fica nítido. Ok? Entendeu, Lúcia? Que você está torcendo a carinha assim. Eu estou aqui pensando, qual é a diferença da pessoa que, assim, até por magnetizar, cai duro, dorme, sai do corpo e vai dar um rolê, vai fazer alguma coisa e tal, para o sonâmbulo? Da viagem. Olha, isso aí pode ser um sonambulismo, sim. Pode ser um sonambulismo. Cair duro é uma gíria, né? Você está falando que a pessoa cai duro que não cai de vassoura no meio do... Sente um sono profundo, acaba dormindo. Então, porque não deixa de ser uma emancipação natural. Por exemplo, eu conheço pessoas que vão se tratar no psiquiatra porque tem sintomas assim. Você está aqui assistindo uma aula, daqui a pouco você apaga. Seu corpo fica parado, as pessoas falam com você, só que você apaga. Quando você volta à ação, para você ter um hiato na sua vida. Ou seja, como se você perdesse os sentidos. Mas, na verdade, é porque você emancipou, viveu alguma coisa fora. E quando você volta para o estado de vigília, é como se você despertasse de um transe, você não guarda nada. E aí é um transtorno para a pessoa. Eu tenho uma amiga que ela já emancipou dirigindo. Você falou, aí é complicado. Isso é grave. Isso é grave. Então,
A pergunta é: uma pessoa, vamos dizer, estou aqui, saltitante, durmo mesmo, até caio, vamos dizer. Vejo meu corpo, saio, levanto, vou, e quando volto até lembra do que fez. Isso não é sonambulismo, não. Isso aí é emancipação. É só emancipação. Você foi dar um rolê, olhou ali e tal, voltou. Que alguns chamam de desdobramento. Esse é o desdobramento. Valeu. Não é esse o desdobramento. Algumas pessoas chamam, tá? Porque desdobramento, na verdade, é o início da emancipação. É como se eu começasse a emancipar, tá? Mas o nome adequado seria emancipação. Então, tem níveis de emancipação. Desde aquele que eu fico do lado do corpo e olho para o meu corpo, eu estou do lado do corpo, em pé, ou deitado, ou sentado, ou daquele nível do êxtase, tá? Ou em vigília, onde eu estou com todos os meus sentidos físicos funcionando e utilizo junto os meus sentidos perispirituais, sem precisar me desligar. Ainda assim, eu estou emancipado. Tá? Então, tem níveis desse, que é o dupla vista, até... Sim. Só que na classificação de Kardec, esse daí, que é o, vamos dizer, o mais comum, assim, vamos dizer assim, que não é nem uma dupla vista, não é tão simples como uma dupla vista, mas também não é tão profundo quanto o sonambulismo, entendeu? É o que comumente as pessoas costumam chamar de desdobramento. Tá. Porque elas guardam na memória. Elas têm ali a experiência toda e porque elas não vão muito longe, não é tão profundo como o sonambulismo. E aí sim, você lembra de tudo. Tá. Marcelo, Mas, Beto, só um instantinho. Mas aí, Lúcia, que eu estava te falando, dessas pessoas que entram, que ficam em estado catatônico, ou que apaga, assim, e apaga de verdade, de quando volta, não lembra de mais nada, isso aí é uma possibilidade de um sonambulismo natural, só que não se dá somente na hora do sono. E isso é prejudicial à saúde da pessoa, muito. Então, o magnetismo entra também como um sistematizador dessa faculdade, onde eu magnetizo o indivíduo, e aí sim eu posso entender inicialmente como um tratamento. Por quê? Porque eu vou ajustando aquela faculdade ao ponto que depois esse indivíduo só vai entrar em trânsito, só vai emancipar naquele nível que ele emancipa espontaneamente quando ele for magnetizado por alguém para aquele fim. Entendeu? Então, aí o magnetismo entra também como uma ferramenta de auxílio a essa faculdade. É um disciplinador e ajusta, né? Porque o indivíduo não vai entrar não precisa tomar remédio com psiquiatra e não vai se emancipar assim. Tem gente que se emancipa no momento de muito nervoso, está com muita aflição, ou está com muito medo. É uma rota de fuga. E quem tem essa facilidade, ela apaga, né? E aí acaba tomando anticonvulsivante ou, enfim, outros remédios que vão afetar o sistema nervoso. Tá? Okay. Como uma forma de ajustar. Mas emancipar é do espírito. Você pode dificultar uma emancipação espontânea, mas às vezes você tem que dopar o indivíduo e ele perde outras funções cognitivas. Ele tem um raciocínio mais lento, para estudar é uma dificuldade, porque os remédios vão tolher ele em outros aspectos. Vão tolher a faculdade espontânea, mas vão tolher outros aspectos também. Né? Atenção, cognição. Tá? Então, o magnetismo também é uma ferramenta útil nesse caso. Diga. O estado que a medicina classifica como apatia também é um nível de sonambulismo ou algo assim, ou de emancipação? Não sei te dizer, porque eu não conheço da medicina o que é apatia para a medicina. Eu sei que alguns estados que a medicina, que a nossa ciência médica classifica como convulsão, um quadro de convulsão, que às vezes o indivíduo fica aqui parado e se desliga. E aquilo é como uma convulsão. Então, eu sei que no caso disso que eles chamam de convulsão, é um processo de emancipação, que pode não chegar ao sonambúlico, tá? Aí a gente teria que investigar. Mas sim, pode ser sonambúlico também. Mas essa apatia aí eu não sei, porque eu não conheço. Não, a apatia, por exemplo, a pessoa tá aqui, você fala com ela, você belisca, ela não te responde de jeito nenhum. Ela, sabe? Pode ser, mas depois que ela volta, ela lembra? Não interage com você.
Mas depois Não, que ela volta, ela lembra? não. Olha só, é aquela coisa, né? Quando não há lembrança, a gente pode suspeitar do sonambulismo, porque o sonambulismo, como ele é um transe mais profundo, eu falei, a memória não tá, a experiência não tá não passa pelo corpo, então não fica com a memória física. Então, se o indivíduo está aqui, desligado, apático, e ele volta e não sabe nem que você beliscou ele, não sabe nada, não sentiu nada que fizeram com ele, há uma probabilidade de sim, ele ter uma faculdade espontânea. Sonambúlico Mas isso, por espontâneo. exemplo, Aí é o sonambulismo o natural. transe sonambúlico, ele pode demorar dias, por exemplo? Pode. Não deve, mas pode. Não, eu te pergunto isso. Quando ele é administrado pelo magnetizador com um fim Não, terapêutico, naturalmente. ok. Mas quando ele é natural, é complicado. Mas sim. Eu vou te dizer por quê. Porque quando eu tinha 19 anos, eu sofri um acidente e eu passei por esses estágios que eu estou te falando, de apatia, de o que foi me classificado como eu ficava em apatia, tinha horas que eu ficava em trânsito maior, que eu dobrava a perna, ficava me balançando. E eu fiquei 25 dias no hospital e eu não lembro nada disso. Eu lembro isso aí não até... necessariamente é sonambulismo, tá, Beto? Isso aí é uma reação psíquica, uma reação do espírito ao trauma. Eu estou falando. Mas pode ter sido uma emancipação, para não... Uma resposta psíquica. Eu não vou chamar de emancipação aqui, mas uma rota de fuga psíquica, onde a sua relação com o corpo mudou, de ligação magnética com o seu corpo mudou. Eu já recebi uma criança neurotípica, como costuma se dizer, sem nenhum distúrbio, sem nenhuma síndrome neurológica, ok? E aí ela tinha uma ligação muito forte com a mãe, só que essa mãe precisou fazer uma cirurgia e precisou ficar longe, como eles eram muito agarrados e a mãe não podia pegar ele no colo, não podia acalentar ele, tinha que realmente ficar de resguardo. Ela ficou um mês longe da criança e a família cuidou da criança. Quando essa mãe voltou, essa criança tinha todos os sintomas de autismo. Com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade. Então, é como se houvesse uma dissociação pelo trauma. O espírito não soube lidar com aquilo e houve uma dissociação ali na ligação magnética do espírito com o seu corpo físico. E aí os resultados podem ser os mais diversos, como você viveu e conseguiu se reorganizar. Essa criança, a gente tratou dela por um tempo com magnetismo, depois a mãe saiu do tratamento e a gente não sabe como é que ela está hoje. Provavelmente hoje ela deve estar com uns 12 anos de idade ou mais, um pouquinho. E a gente não sabe. Mas nenhum médico quis dar o diagnóstico de autismo, porque na literatura não se falava que ninguém começasse a desenvolver autismo com aquela idade, com 6 para 7 anos. Mas, na verdade, o que tinha ali era um trauma muito forte, que aquele espírito não soube lidar com aquilo e sintomatologicamente, os sinais e os sintomas que ele apresentava lembravam o autismo, as características autistas. E essa memória é recuperável também? Vai depender muito do espírito. Aí a gente vai ter que... É de indivíduo para indivíduo. A gente não tem uma regra, até porque são coisas que a gente observa, vamos dizer assim, não tem nada escrito, muito menos literatura espírita escrita sobre isso. Porque aí teria que ser um espírita que se dedicasse ao estudo do psiquismo humano. Que entendesse de magnetismo e que estudasse psiquismo humano. A gente ainda não tem. Quem fala muito sobre psiquismo humano, e eu vou dizer assim, por ignorância, porque eu não li todas as obras dele, mas que provavelmente a gente encontra alguma coisa lá, não sei se exatamente o que eu falei, mas dentro desse assunto, é o Jorge Andréa, tá? Jorge Andréa, que deixou muita obra, foram décadas escrevendo sobre, e ele era psiquiatra, não sei se era psicanalista, mas assim, ele escreveu muito nas obras dele sobre perispírito, sobre psiquismo. Ele tem uma obra muito importante, quer dizer, um conjunto de obras muito importantes. Tá? Obrigado.
Nada. Só é difícil de achar o livro dele, a maioria é de sebo. Só o último livro dele, que foi lançado em 2016, que ainda encontra. Mas a maioria é em sebo, tá? Mas em sebo encontra bastante coisa do livro dele. Diga, Cleusa. Oi, boa noite, Marcela. Eu estou ouvindo e estou me lembrando uma coisa que assim me deixou curiosa agora. É o seguinte, uma pessoa sonâmbula, natural, pode emancipar e eu sei que ela pode usar o corpo como instrumento. Sim, sim, correto? Que é o sonambulismo natural. Sim. Essa pessoa, ela pode, em virtude de estar emancipada, ela pode sofrer algum tipo de acidente? Pode. Dependendo do local e da situação? Pode. Tem pessoas que se colocam em risco de vida. Podem abrir a porta, sair. Porque o que eu vou te falar é o seguinte, meu irmão, ele era sonâmbulo. Quando ele desencarnou, eu tinha 5 anos de idade. Não me lembro muito bem dele, mas ele desencarnou de uma forma muito violenta, que foi trabalhando dentro da Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, um trabalho que ele já estava há algum tempo, e ele foi atropelado por um trem de minério de ferro que atravessa a siderúrgica. E era um percurso que ele fazia normalmente, né, quando saía para almoçar. E aí agora, assim, eu fiquei pensando que isso pode ter ocorrido por eles ter entrado nesse estado sonambúlico, ter emancipado. Mas ele já era sonâmbulo? Ele era sonâmbulo. Ele era sonâmbulo. E assim, a minha mãe não deixava que ninguém mexesse com ele quando ele se levantava da cama, né? E ele fazia coisas dentro de casa, pegava os irmãos menores, botava no colo, até a roupa ele ia para o tanque e lavava, mas tudo assim, dormindo, no estado sonambúlico, né? E agora isso me veio assim, poxa, será que foi dessa forma que ocorreu com ele? Porque um trem, gente, faz um barulho imenso. Né? Não é uma coisa assim, ele não tinha problema auditivo que nem eu tenho hoje com a idade que eu estou. Né? E foi dessa forma que ele desencarnou. Pode ter sido uma situação assim. Bom, se você está dizendo que ele era sonâmbulo e que nesse grau, né, de fazer coisas e pegar as pessoas no colo, e, enfim, ter atividades dentro de casa e depois não se lembrar de nada, pode sim. Pode, tá entendendo? Pode. Mas, assim, é justificável. Dentro do quadro dele, que você me relatou brevemente, é justificável. Mas a gente não tem como saber. Mas é uma possibilidade. O sonâmbulo, como você falou numa aula anteriormente, ele usa o corpo, né, como uma ferramenta. Como a gente usa um martelo para pregar um prego. Tá? Como eu uso um garfo para comer, uma caneta para escrever. Agora, acho que é Kardec que fala. Não são os espíritos, não. Kardec fala como um médium que se faz uso da caneta, né? Os espíritos que fazem uso da mesa para se comunicar, na época que se comunicava através das batidas das mesas girantes, é uma ferramenta. Só que aí ele emancipa e ele usa a ferramenta que ele usa para manifestar a vontade dele, é o corpo. Tá? Mas agora, é porque as pessoas ficam com medo de chamar. Acho que não deve acordar nem sacudir nem o sonâmbulo natural, nem o sonâmbulo magnético. Sacudir, fazer ele voltar na pressa. Mas você pode conduzir. Olha, vamos voltar. Aí ele vai discutir, às vezes ele quer debater, não sei o quê. Não, mas olha só. Aí você entra na onda dele. Não, mas eu tenho que fazer isso aqui. Vamos, mas é para cá que você tem que ir. E leva ele para a cama. Então, eu e meu irmão, nós éramos sonâmbulos, dormíamos no mesmo quarto, com as caminhas juntas, e a gente criou nossa metodologia para lidar com o sonambulismo do outro. A gente não tinha noção do que era sonambulismo. Mas quando alguém, um ou outro levantava e começava a falar, mesmo que levantasse brigar, às vezes um levantava brigando com o outro, falando mal do outro.
você, Cela, não sei o que, Omar, não sei o que. E aí o outro, calmamente assim, tá bom, vai dormir, pegava e botava ele deitado. Então eu fazia isso com meu irmão fazia isso comigo. E a gente conduzia o outro para a cama, tá? Então a gente pode conduzir a pessoa para a cama. A minha mãe, na ignorância dela de ignorar, né? Porque 7 filhos, né? Ela não deixava acordar, mas ela seguia ele o tempo todo, né? Ia atrás dele, policiando, né? Não sei. Eu era muito pequena, então, assim, as informações que eu tenho são informações coletadas dentro da família, né? E com os irmãos mais velhos que vivenciaram essa situação melhor do que eu, né? Mas isso foi uma coisa que assim, me despertou hoje, essa situação do acidente. É uma probabilidade. Se ele já tinha esse sonambulismo natural tão ostensivo acentuado, assim. Bem acentuado. E não se lembrava de nada. Porque é mais difícil. O sonambulismo natural, a gente não lembra mesmo, não. O magnético, às vezes, até a gente lembra uma coisinha assim, mas esse natural, como o seu irmão, eu não conheço ninguém que diga assim, às vezes fala assim, eu sonhei que fiz isso, fiz aquilo. O que ele acha que sonhou que fez, na verdade ele fez, só que levando o corpo junto. Para ele foi só um sonho, entendeu? Gente, olha uma hora aí. Alguém levantou a mãozinha aqui. Obrigada. Eu vi aqui. Nada, Cleusa. Eu vi alguém que tinha levantado a mãozinha aqui, enquanto eu estava falando com a Cleusa. Não? Então tá. Bom, os níveis de transe, eu já falei aqui. Então, alguns autores classificam 3, 30, enfim. Na verdade, isso não é relevante. O seu sonâmbulo, ele pode, de pronto, você magnetizar ele já ir para um transe mais profundo, ou ele pode ir passando por cada transe, por cada nível de transe, da faixa de transe, que eu chamo faixa de transe sonambúlico, né? Aqui ele ainda não é sonâmbulo e passou daqui, a gente já pode observar o êxtase. Então, isso aí é você, sendo magnetizador, olhar o seu sonâmbulo e como é que ele... E outra coisa, à medida que vocês vão fazendo essa afinidade magnética entre vocês, o seu sonâmbulo pode ir a transes mais profundos, ou ir a transes mais profundos com mais rapidez, inclusive, tá? Isso aí é a prática que vai também determinar, que vai ajudar bastante. Então, como colocar em transe? Eu vou falar bem en passant, gente, porque assim, como eu falei, isso tudo está lá naquele vídeo, né, naquele curta-metragem que a Erna produziu, e é só para vocês entenderem. A gente vai usar para colocar em transe, de preferência, o indivíduo no sonambulismo magnético, eu estou falando. O indivíduo tem que estar deitado, porque se ele está sentado e ele entra num transe mais profundo, ele cai, o corpo dele se esborracha no chão. Então, bota ele deitado. Você vai magnetizar com técnicas que a gente chama de concentradoras, vindo desde a região do centro de força coronário, passando por todos essa linha mediana aqui, indo até a região genésica, que é onde tem o centro de força genésico, na região da virilha. Por que essa região? Porque esse percurso, isso você está fazendo técnicas de cima até embaixo, tá? De forma lenta, ou seja, concentrando com as duas mãos ou com uma só, revezando hora com uma, hora com outra, mas você vai impregnando o sistema nervoso central dele. Então, você pega aqui na cabeça, né? Toda a região do encéfalo, e depois, quando você passa aqui pela linha mediana, você também vai impregnando a medula espinhal, que está por dentro da coluna vertebral aqui nesse eixo, na parte de trás. Mas o magnetismo ele atravessa o corpo, então você não precisa virar o indivíduo de barriga para baixo para fazer isso, tá? A partir dali, você impregnando o sistema nervoso central, você vai espalhar aquele fluido pelo sistema nervoso periférico, tá? Nervos espinhais, sistema nervoso autônomo, e aí você vai promovendo, você vai desacelerando o metabolismo do indivíduo, e aí quando o corpo vai desacelerando o seu metabolismo, o espírito emancipa. É o que acontece, quando a gente acabou de comer, aí a gente tem um processo natural
né, um processo fisiológico, que alguns indivíduos sentem isso mais forte. E aí parece que dá uma baixada no teu metabolismo e você, se eu não me engano, a expressão é dumping, né, que dá um processo hormonal, eu não entendo, não vou aprofundar, porque eu também não sei o que é, mas eu já vi os efeitos em algumas pessoas. Então, você dá aquela apagada depois que você come. E aí a pessoa cochila, às vezes cochila de sonhar um pouquinho. Então, é quando o metabolismo da gente desacelera, ou quando o corpo está muito doente, ou quando o corpo está muito cansado, ou como no processo natural de sono e vigília do dia, o seu metabolismo, né, à noite cai e você se sente cansado, o que te leva a dormir e aí, por consequência, te leva a emancipar. Então, como Kardec fala, o espírito, ele aproveita todos os momentos de relaxamento do corpo, de diminuição da atividade do corpo para emancipar. No magnetismo, a gente vai promover essa diminuição das atividades do corpo, onde você vai levar todo o funcionamento dos órgãos para o nível basal, ou seja, um nível básico de funcionamento para a manutenção da vida. E aí isso facilita o indivíduo emancipar, tá? Então, os sinais do transe, como eu já falei, pode ser o tremer das pálpebras, alguns espasmos, mas você vai notando no indivíduo como um todo um relaxamento, onde o corpo dele vai se jogando, tá? Você vai vendo que o corpo vai ficando entregue. A expressão facial. Mesmo que o sonâmbulo fale, se manifeste, às vezes ele está com a cara bem relaxada e ele está falando assim, quase que coisa de ventríloco, né? Quase abrir a boca assim. E quanto mais profundo for o transe, menos ele mexe os lábios, menos ele articula, mexe a mandíbula, os lábios, e a voz dele vai saindo cada vez mais fraca, né? Porque a musculatura também, as pregas vocais e a musculatura da laringe vão ficando mais difícil dele manipular essa musculatura, e aí tem menos ar, porque o pulmão vai respirando bem pouquinho, e aí não tem ar suficiente para vibrar as pregas vocais. Então, ele vai falando cada vez mais baixo, tá? Então, são sinais de que o indivíduo está em transe. Quando passou tremer de olho, quando você vê que o corpo está bem relaxado, e não tem mais espasmos, não é todo mundo que dá espasmos, e nem todo mundo que começa a entrar num transe e está tremendo os olhos, quer dizer que aquele transe é sonambulismo, tá? Ai, tá tremendo o olho, ele é sonâmbulo. Não, tem gente que treme as pálpebras e não entra em sonambulismo, só está entrando no estado de transe, mas não é o sonambúlico. Tá bom? Então, esses sinais é de que o indivíduo está entrando em transe. Tá? Quando passou tudo, é um bom indicativo de que ele já chegou no transe. Como é que você sabe? Você pergunta, você pode falar? Você está me escutando? Se ele falar com você e ele tiver passado por todas as etapas, é provável que ele já esteja dentro, que ele seja um sonâmbulo e esteja num transe sonambúlico. Mas vai ter casos que o indivíduo vai falar com você, mas você vê que o corpo dele ainda está solto, ele ainda tem domínio, ele fala ainda um tom bom, um volume bom de voz, ele ainda mexe, faz expressão facial, ele mexe as mãos. Então, ele não está num transe, não está bem emancipado. Então, a probabilidade dele não estar no sonambulismo. O sonambulismo, o corpo vai ficar sem movimento, a parte motora, né? Não vai mexer braço, não vai mexer mão, não vai fazer grandes expressões faciais. Ele vai mexer basicamente, com os lábios, a mandíbula, para articular o que ele tem para falar. Então, sinais que ele está em transe sonambúlico, o corpo está bem entregue. Certo? E as sensações do sonâmbulo são que ele, no início, quando ele está se acostumando com o transe, ele vai sentir que seu coração desacelera, que a sua respiração diminui, tá? Ele vai, às vezes, tem uns que sentem que como se ele estivesse saindo aqui, né? Crescendo aqui pelo meio do tórax, alguns sentem na região do umbigo. São coisas que ele pode sentir. Nessa expectativa do que é novo para ele pode se sentir angustiado, confuso, pode ficar com medo de emancipar, porque a sensação é de que no início, pelo menos para mim, para alguns que eu conversei, era como se eu estivesse desencarnando. Meu coração para, minha respiração para, ou seja, eu não preciso do meu coração batendo, não preciso do meu pulmão respirando, eu não preciso mais daquilo, porque meu corpo vai se manter sozinho e eu vou embora. Eu, como espírito, vou emancipar.
até você entender. Por isso que é tão importante um magnetizador preparado para lidar com essa novidade no início do exercício da faculdade magnética, do sonambulismo magnético. Senão são dois inexperientes fazendo o quê com aquela faculdade? E aí o nível de insegurança de um misturado com o nível de insegurança de outro não vai dar bons resultados. Principalmente para o sonâmbulo, que é ele que vai estar exposto ali, tá? Então, quando o sonâmbulo ele tiver alguma crise, sei lá, ficou com medo de alguma cena que ele viu, ou de repente acendeu do conteúdo psíquico dele algum trauma do passado, traga o seu sonâmbulo para o presente, assim, através da sua voz, da sugestão. Então, meu nome é Marcela, então assim, ó, você hoje está aqui como Marcela, você, nessa encarnação, você já não faz isso, você não... Ou seja, desvincular a pessoa. Sei lá, eu vi que eu matei alguém. Eu tô vendo, não sou eu nesse corpo, mas eu sei que sou eu matei alguém. Mas olha só, volte para cá, você é Marcela, você está encarnada como Marcela. Você hoje não tem... a sua índole, você não se comporta mais assim, não tem a sua índole hoje, não é a mesma do passado. Isso foi um processo pelo qual você passou, mas hoje você se comporta e sente de maneira diferente. Você tem a doutrina espírita para lhe auxiliar nesse processo. Ou seja, traz ele para o presente e mostra a ele os recursos que ele tem, os avanços que ele fez como espírito. Então vamos lá, vê aí o que você fez. Você matou, mas quem você matou? Gente, não é para investigar. Aquilo veio espontâneo. Se você não sabe como lidar com aquilo, só traz o indivíduo, não é trazer no sentido de tirar do transe, mas é trazer a consciência dele para aqui e para agora. Porque quando ele lembra dele, naquela cena, como se ele estivesse lá. Uma coisa é ele voltar para a cena, outra coisa é ele só lembrar da cena, como quem está escutando uma história que alguém contou. Tá? É ele se relacionar com aquela lembrança de uma maneira remota, ou seja, é uma lembrança. Olha, isso é um registro seu, está no seu livro da vida, está marcada na sua memória psíquica, mas você não precisa voltar nela. Você não precisa viver as angústias, até porque você não é mais aquele indivíduo. Olha o progresso que você fez, o papel de trazer a pessoa para o presente, mostrar o quanto ela avançou. Gente, vocês estão me escutando? Minha conexão aqui deu instável. Agora melhorou. Vocês estão me escutando? Alguém me ensina? Sim. Deu uma estabilidade. Mas vocês escutaram o que eu falei? Não, deu? Então tá. Deu. Tem muito slide? Como é que estamos de tempo? Não. Porque tem 15 minutos, né? Que você falou que tinha daí. Olha, 15 minutos, não, 16 minutos e ainda me roubaram. Começamos 3 minutos atrasados, então vocês me devem 18 minutos. Olha aí. Jona. Não, tem que cobrar. Tá? Eu falei que só hoje não ia servir. Tinha que ter mais uma. Olha, nem que eu não fale mais nada. Eu só falo a parte de tirar do trânsito. Vocês estão me roubando 30 segundos agora com essa discussão. Vou deixar vocês de castigo. Eu tô tentando te dar mais um dia, poxa. Eu tô sendo tua coleguinha. Chegou. Ó, vamos lá. E aí você tem que saber lidar com esse indivíduo. Como a alma dele ali está exposta de alguma sorte, você tem que saber lidar com esses imprevistos, tá? E se você precisar aprofundar Travou, Marcelo. Cada passo que você der o seu transe. Travou? Agora. Travou. Estão me escutando? Sim. Agora de sim. novo? Está muito rápido. Então, se você quiser aprofundar o transe, é importante que você, cada etapa do que você for fazer, você avise a ele. Olha, podemos aprofundar seu transe? Primeiro você pergunta a ele se ele aceita. Podemos aprofundar seu transe? Então eu vou lhe magnetizar mais um pouco. E aí você pode magnetizar mais um pouco. Mesma coisa quando você vai tirar ele do transe. Olha, tem mais quando acabou de fazer tudo que você queria fazer, viu tudo que você queria ver.
pode... e outra coisa, não vai fazer 2 horas da pessoa em transe, não. O ideal é que a gente estabeleça 1 hora e pouco de trabalho entre o tempo de tirar e de colocar em transe. Então, 1h30, vamos dizer, entre o tempo que você faz uma prece, você se acalma o seu sonâmbulo, sugestiona ele para entrar em transe, magnetiza, gasta o tempo que tem para magnetizar, em volta de 15 minutos, 15 a 20 minutos, conversa com ele, demora uns 10 minutos para desmagnetizar, e nisso que deu 1h30, tá? Não vai ficar com o sonâmbulo lá ad eterno naquele estado. E aí, quando você for voltar do transe, você poder dizer a ele, perguntar a ele se ele tem mais alguma coisa para ver, aliás, para falar, porque às vezes ele fala só o que você pergunta, mas ele tem uma coisa que ele viu e você não perguntou, e às vezes ele não sabe se pode dizer. E aí, enfim, ou ele está recebendo alguma orientação de algum espírito, é importante que você pergunte a ele antes de terminar o trabalho. E aí você fala, posso desmagnetizar? Eu vou desmagnetizar, você vai guardar uma sensação boa, de bem-estar, você vai voltar para o corpo se sentindo bem. Ou seja, dá uma sugestão também positiva para que quando ele voltar para o corpo ele se sinta bem. E aí desmagnetiza. Como desmagnetiza? Você fazendo os dispersivos. No mesmo lugar que você concentrou, você vai dispersar. E aí você vai dispersar aqui, mas também você vai dispersar os membros superiores e os membros inferiores, com as mesmas técnicas, tá? Passando pelos membros superiores e inferiores. O indivíduo ele vai voltar com calma. Geralmente o olho é a última parte que funciona. Então ele vai ficar de olho, geralmente ele vai mexendo um braço, uma perna. O pulmão geralmente é a primeira função que parece que a gente toma posse de novo quando volta para o corpo. Parece que o pulmão enche, aí você vai sentindo o seu corpo, isso como sonâmbulo. E isso o magnetizador pode ir olhando esses efeitos. E garantir que depois que ele recobrou, mexeu todos os dedos do pé, da mão, tá tudo bem, não tá sentindo incômodo, não tá sentindo nenhuma tontura, se certifica que ele realmente voltou, e aí, ok, dá por encerrado aquele trabalho, tá? Ó, as faculdades mal direcionadas, eu não vou nem falar, porque, gente, isso é o básico, né? A gente não, como eu falei, você não utilizar a faculdade com interesses escusos, né? Não expor o sonâmbulo, tudo isso eu já falei. Eu só quero deixar registrado, até porque como vai ficar gravado, eu queria que quem fosse ver o vídeo do grupo de vocês, da casa ou de outros lugares, que pudesse saber, se você quiser montar um trabalho, tem que começar estudando. É a sugestão de obras, tá? O Livro dos Espíritos, né? Aqui está capítulo 7, mas não é 7, é capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, nossa, tem muita coisa sobre sonambulismo em todos os anos da Revista Espírita. O livro do Adilson, Saúde e Doença, o Pensamento Espírita. O Jornal Vórtice, que é um jornal virtual, gratuito. No site do Jacó tem todos os jornais, certo? No site do Jacó Melo tem todos os jornais, e no Instituto Espírita Paulo de Tarso, de Aracaju, não sei o site de qual, mas se você botar no Google Instituto Espírita Paulo de Tarso, Aracaju, lá tem todos os números. A Dilson vai me matar, mas são 12 anos de jornal. Fizemos agora no meio do ano 12 anos de jornal. Então, é um jornal mensal, tá? Magnetismo Espiritual de Micaelos é excelente, ele faz um apanhado de todos os magnetizadores, de tudo que eles fizeram, e aí ele vai falar muito do sonambulismo e de todos os alertas que os magnetizadores deixaram. Aí vem os livros dos magnetizadores clássicos que a gente tem em português. Então, o livro do Deleuze, do Pissegui, os livros do Barão, do Potet, do La Fontaine, e esse magnetismo curativo e curador do Alphonse Piet que a gente encontra na internet. Que é livro de sebo, e só Márcia tem um livro físico em casa. É a única pessoa que eu conheço no planeta Terra que tem. Eu só vi esse livro em sebo até hoje. E no YouTube tem o documentário da Erna, Magnetismo e Espiritismo, que vai falar especificamente do sonambulismo. É só botar lá, Erna Barros, sonambulismo, que aí vocês vão cair no canal dela, onde tem esse sonambulismo e tem os outros materiais dela sobre magnetismo e sobre espiritismo lá. Tá bom, gente? Temos 12 minutos.
Perguntas? Abriu o vídeo. Perguntas? Não, esses livros eu encontrei quase todos. Só inclusive alguns na internet, outros eu encontrei na Amazon. Alguns eu já peguei, eu já adquiri. Esse magnetismo curativo é que eu não achei. Nem PDF. Ele fala que ainda não está disponível. Não, eu vou caçar, depois mando para as meninas passam para vocês. O curador eu achei, mas o curativo não. Foi só o único que não realmente. E o manual do magnetizador está esgotado. Não tem PDF. Não tem não. Esses livros dos magnetizadores. Lúcia, você ia falando alguma coisa? Que se começar a conversar não vai ter exercício. Vai acabar o tempo. Gente, o exercício, vocês vão ficar confortáveis. Eu vou mostrar uma imagem aqui que para vocês terem ideia de como é que eu vou conduzir o exercício. O exercício é para vocês olharem. Primeiro, vocês vão olhar o próprio campo magnético de vocês. O que seria esse bendito desse campo magnético de vocês? Eu vou mostrar uns desenhos para trazer uma ideia, tá? Seria isso aqui. Então, vocês vão ver as linhas de força desse campo magnético que saem do alto da cabeça de vocês, circula todo o corpo de vocês, depois entra lá pela região do períneo, vem por dentro do corpo e sai pelo alto da cabeça e vai circular vocês por inteiro, 360 graus, tá? Não precisa ser tão pobre de linhas magnéticas assim, não. Pode ser uma coisa mais assim, com mais linhas magnéticas que vocês vejam por fora, que vocês também vejam por dentro. Eu vou conduzir vocês numa visão assim, que eu vou chamar de um campo magnético macro, onde vocês vejam esse campo grande circulando vocês, tá certo? Que pode ter o maior número de linhas de força, como esse outro desenho aqui. Ou linhas de força como esse outro aqui. Gente, a Terra aí não tem nada a ver, só porque é o desenho mais parecido que eu encontrei para mostrar que vocês podem ver várias linhas de força que saem do alto da cabeça, descem, circulando vocês todinho, vai lá, envolve até os pés, depois vai por dentro, de baixo para cima, e vem pela região do períneo, sobe e desce. Vocês vão, a primeira parte é só visualizar, eu vou conduzir, tá? A primeira parte é só ver. Depois vocês não vão julgar, não vão interferir, vocês só vão observar, certo? Marcela, se eu não conseguir ver, não julga, vai seguindo a minha voz e deixa rolar. Essa imagem aqui me influenciou, vai pela influência dela, mas deixa rolar, não julga, tá? Depois eu vou pedir para vocês observarem, vocês notarem se tem algum lugar desse campo magnético ou do corpo de vocês que vocês perceberam onde essa energia não circula direito ou que está mais apagado. E depois eu vou conduzir vocês a como se fosse um cone, né? Que eu vou chamar um vórtice de energia do alto da cabeça. A gente tem um centro de força coronário. Desse vórtice de energia, vocês vão atrair para vocês depois as moléculas mais puras do fluido universal. Nós estamos mergulhados em fluido universal. E nós podemos atrair para o nosso campo fluídico vital, para o nosso organismo, essas moléculas mais puras e mais delicadas. Não ficar só absorvendo do ambiente o que o ambiente tem de bom e de ruim, não. Eu vou selecionar pelo exercício da minha vontade. Então, vocês vão visualizar o campo sem julgamento, depois vão diagnosticar o que é que precisa em vocês e vão se abastecer do fluido universal, das melhores partículas e vão levar para dentro do campo de vocês e vão levar especificamente para essas regiões. O exercício é isso, tá bom? Vamos lá? Então, se coloquem bem à vontade. Desliguem os microfones, todo mundo já desligou. De preferência, vocês fechem os olhos. E aí vamos começar a observar esse campo magnético. Essas linhas de força que formam o que eu vou chamar de um campo magnético macro, envolvendo você como um todo. Essas linhas de força que saem do alto da sua cabeça, envolve todo o seu corpo e depois sobem.
um fluxo ascendente até o alto da cabeça novamente. E no movimento cíclico, assim se dá esse campo magnético. Observe. Só observe. Sem julgamentos, sem expectativas. Se conheça. Isso é um convite ao autoconhecimento. Não tenha pressa. Se você consegue ver pequenos circuitos dentro desse grande circuito, observe. Só observe. E observando com mais cuidado, com mais atenção, veja que regiões desse circuito ou do seu próprio corpo físico que precisam de mais assistência energética. Algum lugar que está mais opaco aos seus olhos, às suas percepções, ou algum lugar que está mais congestionado. Algum lugar que não está sendo devidamente nutrido por essas energias. Identifique. Investigue. Se reconheça. Se aproprie da sua própria condição. Não se julgue e nem lamente. Só observe e diagnostique. Agora você vai se reabastecer do alto da sua cabeça, o vórtice de energia do seu centro de força coronário. Você vai acioná-lo para absorver todas as partículas mais puras e brilhantes do fluido universal, onde estamos imersos. O fluido está disponível para todos nós, mas pelo uso da sua vontade, você só vai atrair aquelas de uma carga mais salutar, mais vitalizante. E essas moléculas, essas porções do fluido vital, fluido universal, aliás, vão entrar pelo seu centro de força coronário e fazer parte do seu sistema energético a partir de agora. E você vai se sentindo e se percebendo mais vitalizado. Mais e mais vitalizado. Mais conectado às forças mais puras que nos envolvem. E aproveite para se reorganizar, conduzindo pela sua vontade essas moléculas puras
para as regiões que você identificou com mais necessidade. Você que conduz o estado de saúde em que você se encontra. Você tem uma fonte inesgotável de saúde à sua disposição. Usufrua dela. Se aproprie. Permita que essa energia faça parte do seu circuito. Você vai se sentindo mais saudável. Cada vez mais equilibrado. E assim, sentindo que as energias tomam todo o seu ser, sentindo-se reconectado com você em todos os níveis. E se reconectando a essa fonte de vitalidade maior na qual estamos imersos, você vai voltar aos seus sentidos físicos, a seu estado de vigília, trazendo consigo e conservando essa sensação de bem-estar, de mais saúde, de mais equilíbrio. Sabendo que você pode fazer uso dessa fonte quando quiser e bem entender. Guarde essa informação com você e retome a sua consciência ao corpo físico, trazendo consigo essa sensação de bem-estar. Vai respirando mais profundo, sinta seu corpo sobre a superfície onde está apoiado, seja na cadeira, na cama. Respire e sinta os benefícios que você mesmo trouxe para si. É tudo para você, é só usufruir. E vamos voltando ao estado de vigília. Respira, mexe os ombros, os braços, os dedos das mãos, dos pés. E por último, quando sentir vontade, abra os olhos. Vamos esperar todo mundo sinalizar. Depois que todo mundo sinalizar, eu vejo como é que vocês estão. Não vale emendar para o sono e acordar só amanhã de manhã não, tá? Volta aqui para a gente encerrar. Eu queria que vocês abrissem a câmera só para eu ver se vocês estão bem. Quem já voltou, abre a câmera, mesmo com carinha de sono. Ah, obrigada pelo dedinho, valeu. Isso, faz como Priscila, pelo menos mostra um joinha para mim, para eu saber que você está acordado. A Ela outra tá realmente já deitou na cama. Porque se vocês não voltaram, Eu eu estava preciso reconduzir sentada. você. É. Bom, eu espero que esteja todo mundo de volta aqui, que tem gente que não me deu sinal de vida. Maria Regina, Maria Regina, Kátia, Francisco, Maria Alice, Sério, Ana Lúcia. Francisco, Ana Lúcia,
Célia. Vão voltando devagar. Isso. Chico está ali. Pelo menos mostram... Ai, que bom, Maria Alice. Gente, esse exercício, se vocês praticarem todos os dias... Ah, Marcela, eu tive muita dificuldade, eu não consegui visualizar o campo. Ana, você é minha vizinha, eu vou aí te dar uns petelecos, com Covid e tudo. Esse exercício, Ana acordou. Se vocês tiveram dificuldade, não desistam. Ah, Marcela, eu não consegui ver tudo que você conduziu. Mas é importante que vocês lembrem das etapas. Essas etapas vocês podem fazer sozinhos, não precisa eu sugestionar. E faça no seu tempo, tá? Ah, mas eu não quero perder a hora. De repente eu relaxo muito quando eu vejo. Não. Então você bota um despertador, bota um cronômetro, sei lá, 15 minutos, o exercício de 15 minutos. Que se você, por acaso, for muito profundo, vai te sinalizar que você... Não um despertador, mas um timerzinho, né? Que só dê uma sinalizada para que o exercício acabou. Tá? Eu tenho aplicativo que a gente vai fazer na hora de dormir. Aí, se você emendar, tu vai embora. Não precisa ver. Mas vocês podem fazer isso antes de ir som. Tá? Pelo menos, gente, os benefícios Marcela, ela falou que tinha dificuldade muitos. de voltar. Dificuldade como? Quem? A Renata. Não, eu fiz o exercício rápido.